Eu tive uma das piores noites da minha vida. Eu não conseguia dormir, eu comecei a andar pela casa desesperada, chorando. Uma sensação muito estranha, que eu comecei a achar que era espiritual. Eu dou muitas, assim... Mas é porque você é aquele tipo de pessoas que preocupa mais em cuidar dos outros do que de si. Também. Agora você está cuidando mais de você, né? Com certeza, mas... E assim, na época que eu tava com a depressão muito profunda, assim, eu errei muito também, sabe? Eu me revoltei muito, eu me rebelei muito. Mas isso é normal, né? Você é humana. Coisas que eu não falo pra muita gente, mas que aconteceu, de eu sair na rua gritando, desesperada, de crise de pânico. Então, assim, são coisas que às vezes a gente não se reconhece fazendo. Mas a minha vida, sinceramente, é um livro aberto. Eu conto tudo pra todo mundo. Então, assim... Não tem nada, talvez, que eu tenha feito que não tenha contado para pelo menos uma pessoinha. Não existe, entendeu? Mas eu sou uma pessoa que erro constantemente, com toda a certeza do mundo. Mas eu acho o legal da pessoa errar é justamente por isso que é um aprendizado. Né? O pior é a pessoa... Porque todo mundo erra. O pior é quando a pessoa fala assim, não, eu não erro. Eu acho que ela já está errada de falar. Com certeza. Todo mundo erra. Né? E eu acho que é legal quando você assume seus erros. Eu acho que não tem ninguém perfeito. Eu falo muito assim. Errar, eu tenho um ditado que eu uso muito assim. Errar é humano. Só deixa de ser humano quando a borracha acaba primeiro que o lápis. Aí realmente. É verdade, é verdade. Você está errando demais. Demais. Aí errar demais já é loucura, né? Mas é isso, a gente está suscetível a errar o tempo inteiro, né? O que a gente pode fazer com o erro é não repetir, melhorar, né? Como pessoa, como ser humano ali. Apesar de eu ser uma pessoa um pouco orgulhosa, eu sou um pouco orgulhosa, assim, para pedir desculpa, sabe? É mesmo? É um defeito meu, assim. Mas não que isso me faça ser uma pessoa ruim. Mas você reconhece o erro. Mas eu reconheço. Eu demoro um pouquinho, mas eu reconheço. No final, eu sempre reconheço. Eu posso pedir desculpa de outra forma, sabe? Chamando pra conversar, assim, como se nada tivesse acontecido, fazendo um carinho. Mas porque tem pessoas que não reconhecem o erro e tem aquelas que, às vezes, nem tá errado, mas pedem muita desculpa. Né? Exatamente, que aí a pessoa, a gente fala pamonha, né? A trouxa, que só fica pedindo desculpa, que acha que erra em tudo. Tudo que faz, às vezes alguém olha assim, já vai pedindo desculpa achando que é errado, mas na verdade a pessoa às vezes está certa, né? Exatamente. E qual a parte do seu livro da vida que você acha que daria um roteiro de um filme? Eu acho que o que eu vivi nos últimos meses. Foi... Posso falar? Pode. Meu diagnóstico de esclerose múltipla que eu tive dia 26 de setembro desse ano. Com certeza foi um marco, assim, na minha vida. E talvez um dos momentos mais difíceis que eu passei, assim, na minha vida até hoje. Até mais do que a minha própria depressão, enfim. Mas também foi um momento mais transformador para mim. Então... assim, por mais que tenha sido difícil, foi transformador. E me ensinou muita coisa, assim. Meu corpo estava pedindo socorro há muitos meses já. Desde o ano passado, eu percebia muitas mudanças no meu corpo. Ele pedindo socorro de diversas formas e a gente tentando ali, eu, minha família, tentando descobrir o que era. E os médicos confundiam com outra coisa que está sendo tratado, que é o hipotireoidismo, né? Problema na tireoide, que muitas mulheres têm, inclusive, é um problema hormonal, né? Que infelizmente afeta muitas mulheres. E o muito complexo, né? A tireoide, a nossa borboletinha, que ela manda no corpo. Então, assim, quando falta hormônio, eu tenho hormônio demais, o corpo todo desregula. Então, assim, eu estava com problema de tireoide, sim. Mas, mesmo ela sendo tratada, os meus sintomas continuavam. A fadiga intensa... Eu sentia meu corpo muito pesado. Era um cansaço, eu não me reconhecia, sabe? Minha cara ficava inchada demais. Sempre que eu saía, ia treinar alguma coisa, eu sentia minha mão dormente. Sempre muito sensível ali ao calor. Esse ano, principalmente, foi um marco assim, muito grande para mim em relação a esses sintomas. Foi quando a gente meio que confundiu com a doença. Então, assim, eu comecei a tratar o hipotireoidismo e não melhorava, até que
eu fui numa viagem para Aparecida, que eu vou todo ano com a minha família. Eu e minha mãe, a gente organiza essa excursão, que é uma excursão não só para a família, mas conhecidos nossos. Quem quer, quem se sente, né, à vontade para ir, quer renovar a fé ali, a gente vai para Aparecida. Você é devota, né? Eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida. Desde criancinha. Desde que eu tenho 6 anos de idade, eu vou para Aparecida. Então, tem 22 anos seguidos que eu vou para lá, todo ano. E aí, nessa viagem que a gente foi para Aparecida, eu estava queixando muito de dormência do lado direito todo do meu corpo. Muita falta de sensibilidade nos dedos, nos pés, falta de força do lado direito, minha nuca doendo e a visão direita turva, duplicada, muito esquisita, tava muito estranha. E como eu não moro com a minha mãe, eu tava sentindo esses sintomas antes já em casa, queixando com meu namorado. E aí eu falei, não, eu vou pra Aparecida, se continuar eu vou no médico, mas não tem nada assim demais, não. Eu achava que era por causa de atividade física, eu faço dança também, eu faço jazz. Uma coisa mais normal, né? Então eu achei que poderia ser algum movimento, às vezes, que eu fiz com mais força e me deu essa dormência, essa falta de força e tudo. E aí, um dia antes de ir para Aparecida, na quinta-feira, eu tive uma das piores noites da minha vida. Que eu tentava esticar o meu corpo não esticava. Eu não conseguia dormir, eu comecei a andar pela casa, desesperada, chorando. Que eu tava sentindo uma sensação muito estranha, que eu comecei a achar que era espiritual. Eu falava, gente, não tem condição. É alguma coisa espiritual que eu tô sentindo. Eu creio muito, né, no espiritismo, na energia. Tenho muita fé, assim, em Deus. Então, eu acredito muito na energia mesmo das coisas. Eu achei que era algo espiritual. E eu rezei demais. Eu e meu namorado rezando antes de dormir. Para eu conseguir dormir, eu não conseguia. Aí, eu fui para Aparecida no dia seguinte, na sexta-feira à noite. Nisso, eu comecei a queixar muito para minha mãe. Eu colocava o pé, assim, no chão. Eu não sentia meu pé. Tudo dormente, minha nuca doendo. Do nada eu ficava muito tonta. E lá a gente anda muito, né? Em Aparecida tem a passarela ali famosa, né? Até chegar na igreja. Então eu andava muito lá e eu tava me sentindo muito mal. Muito calor, muito calor, muito calor. E até que minha mãe uma hora chegou pra mim e falou assim: se você não for ao hospital, quando você chegar em Belo Horizonte, eu vou te levar pelas orelhas. Aí eu já fiquei preocupada, porque ela falou assim, seu corpo tá dando sinal de alguma coisa. E aí quando mãe fala, é Deus mãe é falando, mãe, né? É a voz de Deus falando pra gente. E aí eu cheguei em Belo Horizonte na segunda-feira de manhã, era umas 7 horas da manhã. 10 horas da manhã eu já estava no hospital. E aí eu chegando no pronto-socorro, já me mandaram pra internação.